Congresso é assim mesmo, né? Não tem semana tranquilinha. É até estranho quando a semana tá muito tranquila, a gente sabe que vai vir alguma revolução, alguma tempestade. Mas essa semana foi uma semana com muitas pautas sendo discutidas, ou com um bastidor mais forte ainda, né, do que ali a gente realmente acompanhou. Mas nessa troca de executivo para o legislativo, teve o governo muito preocupado porque sofreu uma grande derrota lá na semana passada, né, na escolha ali da presidência e da relatoria da CPI do INSS. Quando a CPI foi instalada, eles achavam que estava tudo muito certo, que a relatoria e a presidência ficariam com pessoas próximas ao governo. Não ficaram, né? Os dois cargos ficaram com essas duas pessoas que a gente está vendo aí, né? Ficaram com Carlos Viana, com Alfredo Gaspar. E aí tinha a expectativa do governo se reorganizar e conseguir pelo menos uma vice-presidência, né? Ou de uma pessoa ali mais ali para o centro, que não fosse tão muito mais para o lado da oposição, e foi o que aconteceu. Duarte Júnior ganhou o consenso da oposição e do governo e se tornou ali o vice-presidente, e realmente a CPI começou, né? Já teve gente ouvida ontem por muitas horas, que foi a defensora pública ali, que trouxe diversas explicações, mas também não foi nenhum interrogatório ali, nenhum depoimento polêmico, né? Não trouxe ali uma pessoa que era a mais esperada, ou uma das pessoas mais esperadas para esse INSS ainda nessa semana. Já tem aí uma agenda longa, né, da CPI para as próximas semanas, né, Bus? Tem sim, Natália. E o desafio da CPMI daqui para frente, principalmente nessas próximas 2 semanas, vai ser tentar competir com o noticiário. Essa semana, ontem mesmo, a CPMI já perdeu um pouco de força, porque você tinha um noticiário de uma mega operação, a maior da história ali contra o PCC. Então, já perdeu o foco, no sentido de que as pessoas estavam interessadas em saber o que era a mega operação, o que tinha acontecido. E a CPMI, como não era um depoimento marcante de alguém super importante ou super polêmico, não ficou ali em segundo plano, as pessoas não tiveram tanto interesse. E esse vai ser o desafio, Natália, para o resto do semestre. Semana que vem a gente tem o julgamento do ex-presidente, também vai ficar em segundo plano, as pessoas vão estar interessadas, sejam apoiadores ou contrários ao ex-presidente, interessados em acompanhar o que vai acontecer nesse julgamento. Então, o desafio daqui para frente vai ser a CPMI mostrar a que veio de fato, se veio realmente para investigar, para trazer respostas, ou se veio só para fazer um jogo de cena político, de olha, estamos aqui mostrando o que está acontecendo, mas na verdade não trazer resultados práticos. O que vai definir o sucesso ou não dessa CPMI é se ela trouxer de fato revelações novas, investigações aprofundadas e até mesmo resultados para a população. Se isso não acontecer, ela vai ficar em segundo plano o resto do semestre e tem grandes chances de ser mais uma CPMI que fica ali na retórica da rede social, dos recortes de rede social, mas que não ganha tanto destaque. Um ponto que eu queria destacar, que eu até comentava com colegas dessa semana, o governo comeu bola, como eles mesmos admitiram lá na primeira sessão, e agora vão ter que passar o semestre inteiro empenhados em comparecer na CPMI. Por quê? Porque não conseguiu emplacar nem o presidente, nem o relator, como aliados, que eram cotados ali, Ricardo Aires, que era uma indicação do presidente Hugo Mota, e no Senado, Omar Aziz, uma indicação do Davi Alcolumbre. Isso não aconteceu. E agora, Natália, é manter quórum alto para conseguir frear as coisas. Nessa primeira semana deu certo, o governo conseguiu ali fechar acordos que não prejudicassem a própria imagem do governo. Mas você tem o presidente da CPMI falando que o governo vai sair fragilizado dessa comissão. Então, é observar como é que vai ser o trabalho, porque é isso, o governo trocou um dia que poderia ter negociado intensamente por um semestre, que vai ter que negociar sessão por sessão para que os danos sejam controlados, porque a gente sabe que qualquer CPMI, a gente está falando agora do INSS, mas qualquer CPMI ou CPI que seja criado é um desgaste para o governo que está no cargo.
seja ele de esquerda, de direita, qualquer governo. A gente teve diversas CPMIs, CPIs ao longo dos anos e a gente sabe, é um desgaste, porque fica ali horas de transmissão e comentários e recortes para as redes sociais, então é muito desgastante. Por isso, vai ser um trabalho duro, que foi ali escalado uma tropa de choque, colocou até o Paulo Pimenta, deputado do PT, como coordenador ali da bancada governista, para tentar fazer esse empenho de toda a sessão ter quórum. E a gente vai precisar observar principalmente sessões que não são em dias comuns, como sessões nas quintas-feiras, que foi o caso de ontem, que o presidente da CPMI já disse que vai ter. E são dias que a gente sabe, quem mora em Brasília conhece a rotina, sabe que parlamentares já começam a deixar a cidade. Ou seja, o quórum tem chances de cair. E aí é nesses dias que vai ter que ficar bastante a preocupação do governo em manter posição, porque senão, obviamente, a oposição vai fazer o trabalho dela, que é criticar e abrir portas para deixar o governo mais fragilizado. Pois é, Buz, a gente conversou essa semana com o Paulo Pimenta, o deputado, né, que ficou nessa coordenação do governo dentro da CPI do INSS, um político experiente, né, que as pessoas ouvem, que quando ele chega chama a atenção, então foi muito bem escolhido ali pelo governo e realmente ele mesmo disse que o governo se reorganizou, agora tem maioria e vai ficar extremamente empenhado ali na CPI do INSS. E na entrevista com o Paulo Pimenta, eu perguntei a ele se o governo se preocupava com algumas outras pautas que estavam tomando conta das discussões, além do INSS, dos parlamentares durante essa semana, que jogaram, por exemplo, uma pauta muito importante para o governo, que é o IR, lá para a próxima semana. E aí eu estava me referindo à PEC da blindagem e também ao foro privilegiado, a deixar, né, os parlamentares deixarem o foro privilegiado, outras figuras públicas, e o deputado falou que o governo não se preocupava com isso, que, claro, lamentava porque uma discussão muito importante, que é a do IR, ficou lá para frente. E até a própria PEC da blindagem já ficou lá para frente, não foi votada. Hugo Mota tentou ali de todas as formas, reuniu os parlamentares na casa, né, na residência oficial até tarde da noite e não conseguiu de nenhuma forma. E é também uma discussão que ficou mais para frente, talvez nem aconteça, né? Até o próprio PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava ali muito à frente, o Sóstenes Cavalcante estava ali muito à frente dessa discussão, esses deputados também estão largando mão, né? Pois é, Natália, eu acho que o desgaste principal da PEC sai para Hugo Mota, porque foi ele que deu a última declaração a favor da PEC na quarta-feira, antes da reunião, dizendo que era um sentimento da casa e que havia direito dos parlamentares de discutir um tema tão sensível. E é um tema muito preocupante se você olha o teor da PEC, porque o que ela propõe, entre várias coisas, ela propõe que só o parlamento pode autorizar a investigação contra próprios parlamentares, ou seja, se o Supremo quiser investigar ou outro órgão quiser investigar, tem que aprovar no plenário das casas. Se for um deputado, na Câmara, se for um senador, no Senado. Então, assim, isso inviabilizaria, né, qualquer investigação. A gente sabe que o parlamento sempre se protege. Quando se trata de pautas que envolvem investigações contra colegas, o parlamento se blinda. A gente tem um caso, até foi relembrado essa semana por muitos colegas, da deputada Flor de Lis. A Câmara demorou muito, ela já estava condenada por homicídio ali do marido dela, e demorou para ser cassada. O próprio deputado Chiquinho Brazão, que está ali ainda em processo de julgamento, mas que também estava preso há mais de um ano e o caso dele nunca chegou a ser votado no plenário. Ele foi decretada a perda de mandato por faltas, mas nunca o plenário deliberou sobre isso. Então são dois casos para exemplificar como praticamente a PEC, na prática, a gente tem que falar na prática para que as pessoas entendam. A PEC da blindagem é uma pauta para que parlamentares não sejam mais julgados e nem investigados no Brasil. É isso que o Congresso quer. E quando eu digo Congresso, porque a pauta foi ali debatida por todos.
Agora, ficou uma fragilidade para o presidente da Câmara, Hugo Mota, porque foi ele o último a defender essa pauta antes de virar um grande pesadelo a discussão, porque chegou-se na quarta-feira à noite, houve um debate, chegou-se, Natália, com um texto alternativo, que nem era do relator, que a gente ainda não sabe as origens, quem foram os autores, mas a gente sabe que foram membros do Centrão que chegaram com o texto alternativo, que propunha até que houvesse um quórum mínimo para que parlamentares pudessem ser julgados. Ou seja, um quórum mínimo de 2/3 dentro do Supremo Tribunal para que pudesse ser iniciados julgamentos. Só com esse quórum mínimo é que parlamentares poderiam ser julgados. Então, assim, era um trabalho, a construção dessa PEC estava sendo ainda mais para diminuir qualquer chance de investigação contra parlamentares. E aí, óbvio que não houve consenso, o próprio líder do PT já saiu no dia falando que a PEC era errada, não era o momento para discutir. Ele já vinha nessa entoada, Lindbergh Farias já vinha nessa entoada ao longo do dia, de noite saiu cantando vitória, porque se ele estava pregando contra e a PEC acabou sendo adiada, obviamente que ele ia sair comemorando. Mas no outro dia, e aí me impressiona, é que ficou nítido também, o segundo ponto que eu destacaria, depois da derrota talvez para Hugo Mota, seria o quanto o PL e a oposição foi usada pelo Centrão. Porque isso, Natália, a PEC da blindagem é uma pauta do Centrão há muito tempo, ela foi apresentada lá atrás, pelo então, hoje, ministro do Turismo, Celso Sabino, lá em 2021. É uma pauta nítida do Centrão, mas que o PL embarcou. E aí, como o PL estava defendendo, o Centrão nem precisou sair em defesa, porque o PL estava ali, né? O líder do PL, Sócrates Cavalcante, exatamente, estava fazendo barulho. Olha, a PEC é importante, porque vai parar as perseguições, que é o que eles chamam, quando se trata de investigações contra parlamentares da ala da oposição, vai parar as perseguições, e aí o PL estava fazendo a propaganda, o Centrão não precisava fazer propaganda da proposta. Então, quando o PL entendeu que a proposta era muito negativa, estava repercutindo muito mal popularmente nas redes sociais, na quinta-feira, no caso ontem, o líder veio a público dizer, olha, a gente não vai ser usada para politicagem barato, né? Não vai ser usado para fazer propaganda daquilo que não é tão a nossa pauta assim. E aí ficou muito nítido que, infelizmente, o PL foi usado ali pelo Centrão, embarcou nessa pauta, porque a pauta do PL inicial era o fim do foro privilegiado, que também não tem consenso dentro da casa. E aí o Centrão chegou com essa outra proposta e falou, talvez essa vá, e essa é bem mais agressiva do que o fim do foro, porque o foro só tira as investigações do Supremo Tribunal Federal. Mas essa era bem mais agressiva, e aí o PL ficou basicamente como um defensor dessa proposta, a oposição como um todo, e quando a proposta chegou ao ápice de ter uma confusão ali na reunião de líderes, que, segundo o que a gente apurou, foi bastante tensa essa reunião, aí percebeu que, opa, a gente está fazendo propaganda de uma coisa que nem era tão nossa assim, e agora a gente está aqui como se fosse os donos dessa proposta. E aí, na quinta-feira, Sóstenes veio dando várias declarações dizendo que não ia ser usado para defender pautas e que só vai voltar a apoiar essa PEC da blindagem se algum outro líder vier a propor ela nas próximas reuniões de líderes, mas eles não vão fazer mais a defesa dessa proposta. Por que será, né, que a população às vezes tem dificuldade de conseguir entender isso tudo? É muito complexo mesmo. A pessoa que apoia, depois passa a chamar de politicagem barata. É super complexo, né? Pra quem tá em casa, a PEC da blindagem é tipo assim, pensando em família, fazendo uma comparação, uma metáfora com a família. Você que fez alguma coisa errada só será julgado, investigado, se a sua mãe liberar que você seja investigado. É tipo isso. Então a PEC da blindagem algum parlamentar só pode ser investigado se os próprios parlamentares liberarem que ele seja, né? É basicamente isso, assim como o Bus bem explicou. E tem algumas defesas que eles fazem, às vezes parece, né, que pelo barulho que todo mundo tá fazendo, e depois eles entendem que não é legal de defender, né? Não pega tão bem, a população reage, né? A gente vê, por exemplo, por isso, inclusive, a importância das pesquisas, que às vezes perguntam especificamente de algum projeto que está sendo discutido no Congresso, ou alguma reação do governo por exemplo, né, o tarifaço. Aí eles também vão entendendo
como tá a opinião pública em relação a algumas atitudes deles, né? Ô, Bus,